Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19 horas e 15 minutos. Boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7h15 da noite, ao vivo. Começa de imediato a edição hoje, mais do que extraordinária, do programa A Voz de Goiás. Na Câmara, não. No setor universitário em Goiânia, no apartamento residencial do meu assessor parlamentar, Gabriel Cruvinel. Motivo? Simplesmente a tarde toda sem internet na Câmara. Uma vergonha. Câmara que tem receita de 9.200.000 reais por mês, com 35 parlamentares, não tem TV, não tem transmissão, entra no YouTube e nem familiares assistem. A audiência da TV Câmara, no máximo, é de 8 visualizações. E não tem internet, não tem Wi-Fi. E nem o meu Wi-Fi, que eu mesmo pago, funcionou hoje. E também o da vereadora doutora Cristina, que saiu no mesmo desespero meu, ela do gabinete 2 e eu do gabinete 44. E o trânsito infernal de Goiânia, um caos o trânsito de Goiânia em vários setores. Chegamos aqui em cima da hora. E eu cumprimento o Laerte Vasques, o Victor Campos de Oliveira, o Gabriel Cruvinel, o Murilo Arraes, o Du Aritana, a Nath, enfim, toda a nossa equipe, pelo esforço impressionante. Eu não esperava que em 15 minutos pudesse entrar no ar ao vivo aqui, ó. Estamos aqui na sacada do apartamento residencial do Gabriel Cruvinel, nosso assessor parlamentar, e com 2 câmeras, esta e esta também, perfeito? Hein? 2 câmeras, ou seja, a gente monta um estúdio ao vivo em qualquer lugar de Goiânia. E mais do que isso, senhoras e senhores, pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, aí estão os perfis de Faces, as páginas fanpages, a tvcajuru.com, o canal Cajuru Oficial no YouTube, o Twitter, @RealCajuru, o Instagram Cajuru Verdade, os grupos de WhatsApps, enfim, as 22 redes sociais que possibilitam uma audiência superior a 42 milhões de acessos, visualizações, alcances e seguidores. Mais de 42 milhões somente em 6 das 22 redes sociais. Aí está cada uma das 6 e o alcance de cada uma mais de 42 milhões. Agradecidíssimo de coração a todos, goianienses, goianos, jovens, meus amigos, minha gente, meus únicos patrões, brasileiros do país, fora do país. Enfim, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, antipolítico 100% e prazerosamente voluntário, graças a Deus. E com essa equipe, com o meu sexteto, que só me dá orgulho. Agora, 7h20 da noite. Então é aqui do ambiente desta varanda que você sempre à noite fica, ô Gabriel? Sim. E a sua mãe, Lurdinha, já chegou ou não? Está na casa da sua tia. A mãe dele é solteira, linda, um avião.
E eu achei ótimo acabar a internet na Câmara. Eu falei, vou ver a mãe dele de novo. Linda, uma loira de Rio Verde, estonteante. Eu, pela idade dela e pela idade minha, estou brincando, eu estou muito feliz com a minha Aline. Isso é uma brincadeira. Aliás, por falar em Aline, eu quero avisar a todos, inclusive um goianiense, com todo respeito a ele, a princípio ele ficou chateado. Caro amigo, e a todos, eu não uso mais celular, pelo menos até o mês de agosto, por ordens da Polícia Federal, em função de proteção. Pronto, não uso mais celular. Desde ontem, o meu celular está com a minha mulher. Aí o sujeito ficou bravo com ela, porque no celular dela estava a minha foto. Ora, as bolas, você queria que tivesse o quê? Tivesse a sua foto? Ô cara pálida? Ela não pode ter a foto minha no telefone, não? O telefone é meu, eu cedi para ela. Entendam, eu não vou falar por celular, é ordem da Polícia Federal, eu vou cumprir. Falo em telefone fixo e atendo das 6 da manhã às 8h30 da noite no gabinete 44 da Câmara. Hoje, repito, excepcionalmente não. Aliás, por falar em audiência, eu falei aqui que a TV Câmara não tem nenhuma audiência nas transmissões ao vivo do YouTube, e não é culpa da mão de obra, que é fantástica, a equipe da TV Câmara. Só que ela não tem condição, não tem microfone, câmera velha, equipamento ultrapassado. Enfim, desculpe, é uma crítica aqui direta ao presidente André Azeredo, que tem a obrigação de investir na internet, numa transmissão digna para a sociedade goianiense, diariamente, terça, quarta e quinta, nas sessões das 9 ao meio-dia, a sociedade tomar conhecimento do que acontece na Casa das Leis, na Câmara. Lá são 35 parlamentares que devem ser fiscalizados e vigiados pela sociedade goianiense. Parece que o presidente da Câmara quer que realmente não haja transmissão ao vivo e que ninguém veja, que ninguém em Goiânia tome conhecimento do dia a dia da Câmara, porque transmitir ao vivo no YouTube é ridículo. Isso é só, desculpe, isso é só para Cajuru, que tem nome nacional e que tem audiência. Basta ver mais de 1,5 milhão de visualizações o canal Cajuru Oficial no YouTube. E em vídeos, eu tenho mais de 45 milhões de vídeos no YouTube. Só do que eu arrecado de grana no YouTube, eu já vivo dignamente. Porque você sabe, quanto mais vídeo você tem no YouTube, você recebe do YouTube pelo número de visualizações dos seus vídeos. A nossa audiência ontem, aí está, foi recorde, o print dela, confere para mim, por favor, chegamos à audiência de 318.628. Portanto, quase 320 mil pessoas no programa de ontem, numa audiência recorde, em função do furo de reportagem que foi, pela primeira vez, nos 83 anos da Câmara, Goiânia inteira, a cidade toda, conhecer e tomar conhecimento dos 500 maiores devedores de impostos na cidade. Só rico. Como eu disse, nenhum pobre tem na lista dos 500 maiores devedores de IPTU, de ISS, de ITU e de SSQN, os 4 impostos municipais. Aqui tem cachorro na sua casa, Gabriel Cruvidel? No seu prédio, do vizinho? Para mim, o único cachorro aqui era você. Aí é brincadeira, fazer programa com um cachorro. Vai lá e fala pro vizinho enfiar esse cachorro em outro lugar. Não é não? Cachorro latindo. Como a gente disse, este é um programa que de qualquer lugar ele pode ser apresentado ao vivo, como agora, às 7h24 da noite. Eu quero imagens aéreas ao vivo da Marginal Botafogo neste momento com o Dudu Aritana. O caos que está, olha aí, o caos que está a Marginal Botafogo, imagens aéreas, drone, o Dudu Aritana, ao vivo, você está acompanhando. Lá a prefeitura tomando providências, não é isso? Para você sair, por exemplo, da Câmara e se dirigir ao Paço Municipal, você hoje demora quase 1 hora. Antes, em 20 minutos. Não era, Gabriel? 15 minutos. Como está, na verdade, a Marginal, ô Gabriel?
tudo interditado? É só num sentido? Num sentido ela está toda interditada? É isto? Vejam aí, as imagens aéreas ao vivo, um caos, a Marginal Botafogo em Goiânia, enfim, a prefeitura tomando providências, tomara que sejam rápidas, pois o trânsito da cidade já tem em outras avenidas, como 85, como T63, como 136, já tem quantas? Goiás, Anhanguera, já tem quantas avenidas, quantos setores da cidade com trânsito no final da tarde, começo de noite, neste caos que você está vendo aí na Marginal Botafogo. Vamos então dar início imediatamente? Pode? É o que aconteceu hoje. A galeria da Câmara ficava assim, ó, olhando. E a gente falando. E o mais grave, mais um furo de reportagem. O primeiro furo foi: apresentamos os 200 maiores devedores de impostos em Goiânia. Segundo furo de reportagem: apresentamos agora os 500 maiores devedores. Abaixo aqui das redes sociais, no facebook.com/Cajuru Goiás, ou no facebook.com/do Cajuru, você pode ver. Tem a lista completa, empresa por empresa, banco por banco, todas as empresas, pessoas físicas, que são poucas, 90% pessoas jurídicas, os valores dos débitos, há quantos anos essas empresas não pagam. Agora o mais grave, o terceiro furo de reportagem que apresentei hoje no plenário em tribuna na Câmara. Por incrível que pareça, dezenas das empresas que mais devem impostos em Goiânia, pasmem, senhoras e senhores goianienses, essas empresas que estão entre as maiores devedoras de impostos, elas fizeram doações de campanha eleitoral para Iris Rezende e Paulo Garcia, ex-prefeitos de Goiânia. Manda para o ar e preste atenção, Cajuru no plenário. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Atenção, Goiânia, para quem ainda não tomou conhecimento. Atenção, imprensa goiana, aquela que for independente e que, assim como o jornal Folha de São Paulo, tiver rabo preso apenas com o seu leitor, ou com o seu ouvinte, ou com o seu telespectador. Quem da imprensa quiser, está em minha mesa, está à disposição, alguns jornalistas já pegaram. Aqui está a tão sonhada lista oficial. E para tranquilizar o presidente, que amigavelmente diz: cuidado, você vai ser processado. Presidente, eu tenho mais experiência do que o senhor em processo. O senhor é um bebê em processo perto do Cajuru. Eu consultei meus advogados. Esse documento é oficial da Prefeitura Municipal de Goiânia, da Secretaria de Finanças. Aqui estão os 500 maiores devedores de impostos de Goiânia. Pela primeira vez, esta Câmara apresenta e denuncia os 500 maiores. Não tem nenhum pobre entre os 500. Não tem nenhum açougue. Não tem nenhuma padaria. Não tem nenhum pit dog. Entre os 500. Não tem. Os vereadores e vereadoras que quiserem, na minha mesa à disposição, e também passo para o zap de cada um. Os 500. Apresentamos ontem à noite nas redes sociais. Mostrei ao presidente André Azeredo, ao vereador Clécio, ao vereador Anselmo, o recorde de audiência batido ontem, com 318 mil pessoas ao vivo, só no estado de Goiás, vendo e se estarrecendo com esta lista. Agora, o que é mais grave. Estou desde as 6 horas da manhã, primeiro brincando. O secretário
sensato, finalmente um secretário sensato do prefeito Íris, que eu passei a respeitar e a admirar, nunca havia conversado com ele, exceto aqui na Câmara com todos os senhores e senhoras, Oséias Pacheco, técnico, bom de diálogo, respeitoso com vereadores, e ontem, em reunião comigo, com a doutora Cristina, com Wellington Peixoto e com a vereadora Sabrina Garcês. Conversamos, apresentamos a nossa emenda de bom senso para que esta casa mostre que a gente apenas quer respeito aos mais necessitados em Goiânia e que não aceitamos privilégios aos milionários que sempre, nos últimos 10 anos, ganharam refis e parcelamentos das dívidas de seus impostos, todos eles devendo quantias superiores a 2 milhões de reais. A Saniago, por exemplo, que é a campeã, deve 170 milhões 820 mil 723 reais e 14 centavos. A Brasil Telecom deve 184 milhões 449 mil 233 reais e 84 centavos. A Celg deve 122 milhões 462 mil 325 reais e 27 centavos. O Banco Itaú deve 107 milhões. Uma empresa que eu não conheço, se alguém conhecer me diga, BTS Tecnologia e Serviços deve 90 milhões. A Vivo 86 milhões. E aí vai. O grave. Em tempo apenas gostaria de deixar claro aqui que esta reunião, vereador Paulo Magalhães, que foi convocada pelo assessor do prefeito Íris Rezende, Samuel Belchior, eu quero registrar, vereador Lucas Quitão, que eu fui convidado e não fui, porque eu não converso com quem eu não respeito moralmente. Ele não merece o meu respeito e jamais estarei sentado com ele. Respeito quem lá foi, porque sei que vocês foram na finalidade de um bom acordo, de um bom entendimento. E tomara que haja. O grave, senhoras e senhores, e eu entendo porque já fui dono de rádio, a maioria da imprensa vai ignorar completamente os devedores de impostos, não vai publicar nos jornais. Por quê? Porque aqui estão as maiores empresas de Goiás. Elas são o quê? São patrocinadoras de veículos de comunicação. Então eu desafio, quem é que vai ter a coragem aqui na imprensa goiana de divulgar o nome dessas empresas e a dívida delas com a prefeitura, com o município em impostos? É difícil. Imprensa sobrevive do quê? De patrocínio. O grave é que eu estou, desde as 6 horas da manhã, primeiro por culpa do vereador Wellington Peixoto, é uma brincadeira, mas é verdade, vai gostar de dormir assim não sei onde, porque o secretário Wellington, o secretário Oséias, combinou comigo, na frente dele, da Cristina e da Sabrina, que me ligaria até 2 da manhã para apresentar a emenda que vai agradar a todos nós e a sociedade goianiense, aquela que a gente mudou, que a gente alterou, sobre o refis. E ele cumpriu, secretário. Na verdade, o Wellington só foi me ligar 6h05 da manhã, a hora que ele acordou, acho que tomou remédio, desmaiou, e falou: Cajuru, até às 10 da manhã está no seu gabinete a emenda para dar tempo da gente apresentar aqui na Câmara, e hoje a presidente Sabrina está à disposição para uma reunião extraordinária da CCJ. Então vamos lá, o grave. Eu fui ao Tribunal Superior Eleitoral. Pasmem. As empresas que estão aqui em documento oficial da Prefeitura, trabalho que eu fiz como jornalista, demorei 32 dias para descobrir os 500 maiores devedores que o prefeito Íris está xingando até a minha 5ª geração, está dando chilique lá no Paço, porque não sabe quem é que vazou, quem é que lá na Secretaria das Finanças
entregou a mim este documento e o senhor não vai saber nunca. Fonte, prefeito, a gente não revela nem morto. No TSE, valores declarados. Imaginem os não declarados. Em campanha, todos sabem. Alguns declaram certos valores e, na verdade, recebem outros valores. Campanhas de Iris Rezende, 2014, 2016. Não estou aqui julgando, estou perguntando com ponto de interrogação. Que a assessoria do prefeito informe, por fineza. Prefeito, é coincidência as empresas que mais devem impostos em Goiânia bancaram suas campanhas nessas duas eleições? E eu vou dar o nome delas: Goiás Caminhões, Cical, AMB Incorporação, NASA Caminhões e Veículos, Amil Plano de Saúde, Editora de Recursos Educacionais, Bradesco, 800 mil reais. E o Bradesco está entre os 10 maiores devedores de impostos. A Lusa Engenharia, estou falando aqui do prefeito Iris Rezende. Ainda Iris. Banco Itaú, 450 mil reais. EBM Construtora, falei de Iris. Agora Paulo Garcia, ele também, eleição de 2012. Empresas entre as maiores devedoras de impostos em Goiânia. Vamos lá. Banco Itaú, Iris, o total é de 2.120 mil reais. Declarados por empresas que mais devem impostos. Paulo Garcia, 1.086 mil reais. Banco Itaú, EBM, Centro de Radiologia, MB Engenharia, Goiaco, Navesa e Porto Belo. É só uma pergunta de um simples parlamentar. O que eu espero, francamente, como cidadão e como opositor responsável, é que haja um bom entendimento e que o prefeito saiba investir nos bilhões que ele vai arrecadar com este refis. Goiânia poderá ser a cidade mais viável do Brasil, ele poderá cumprir mais do que todas as promessas que ele quiser, e como disse o secretário Oséias ontem, com esse dinheiro arrecadado aqui de refis, ele pode construir até 50 institutos diabéticos, se ele quiser. Agradeço. Bem, 7h38 da noite agora, senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, Jorge Cajuru, seu empregado público, ao vivo no programa Voz de Goiás na Câmara, que hoje não é na Câmara, em função da internet, que no período da tarde lá não funcionou e talvez nem amanhã volte a funcionar. Foi uma vergonha o que os parlamentares passaram hoje sem o Wi-Fi na Casa das Leis. E aí viemos aqui para o setor universitário, porque podemos transmitir ao vivo de qualquer lugar do mundo com o nosso equipamento, graças a Deus, aqui no apartamento residencial de meu assessor parlamentar, o Gabriel Cruvinel, aqui nessa sacada aqui do setor universitário. Aqui é próximo de onde, Gabriel Cruvinel? Cantinho Frio, o que mais? Hã? Academia de Polícia, as Torres da Celg. Tem um CIMEI aqui? Funcionando esse CIMEI ou não? Funcionando? Ainda bem. Para quem ficou querendo saber como o Cajuru obteve esse furo de reportagem e explodiu essa bomba pela primeira vez em Goiânia, dando o nome dos 500 maiores devedores de impostos, e só empresas multimilionárias ou milionárias, como eu disse, nenhuma quebrada, falida ou pobre, para que não haja nenhuma dúvida. E o prefeito Iris Rezende, que revoltado hoje lá no seu gabinete,
Queria porque queria descobrir quem é que entregou este documento para o Cajuru. Prefeito, foi aí dentro da sua casa. O senhor tomou bola nas costas dentro da sua casa. O senhor foi traído aí dentro da prefeitura. Veja aí o documento oficial, para não haver dúvida. Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Finanças. Coordenadoria, lê para mim, por favor. Lê. Laerte Vasques. Coordenadoria de Cobrança. Coordenadoria de Cobranças. O que mais? Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Finanças. Relação dos maiores devedores. Não é isso? Impostos, não é isso? Aí vem a ordem. O primeiro aí é a Saniago, não é? O primeiro é a Saniago. A Saniago deve 710.820.723,14. Depois vem a Brasil Telecom, com 184 milhões. Depois a Celg, 122 milhões. Depois o Banco Itaú Leasing, 107 milhões. Depois a DTS Tecnologia e Serviços, com 90 milhões. Depois a Vivo, operadora telefônica, 86 milhões. Depois o Banco Safra, 66 milhões. E aí vai. Banco todos. O Banco do Brasil é Goiânia inteira. É Avenida 85, é Praça Cívica, é Avenida Anhanguera, é 24 de Outubro. Onde tem agência do Brasil e não tem nenhuma dívida do Banco do Brasil inferior a 1,5 milhão de impostos. O grave, daí eu mostrar a prova, onde obtive este furo de reportagem depois de 32 dias, lá dentro, lá mesmo, dentro da casa do prefeito. Lá na Secretaria de Finanças, tem gente que não gosta do senhor prefeito. E que deu esse documento exclusivo para o Cajuru, essa bomba aí. Porque é muita coincidência. Eu não estou julgando. Daqui a pouco vou ler os comentários ao vivo aqui. Fiquem à vontade, comentem aqui no facebook.com/Cajuru Goiás. Comentem aqui, por gentileza, se vocês acham estranho ou não. Ou seja, entre as empresas que mais devem impostos em Goiânia, essas mesmas empresas fizeram doações de campanha eleitoral para o Íris Rezende e para o Paulo Garcia. Hã? Não cheira mal, não? Não cheira mal, não, como o Aécio Neves, não? Cheira muito mal, ué. Não vou julgar aqui. No mínimo é estranho. E há quantos anos essas empresas não pagam impostos e ganham refis e ganham um parcelamento? Só que agora não vão ganhar mais. E por quê? Mostra aí, manda para o ar. Ele foi lá na Câmara, sensato, educadíssimo secretário de Finanças, Oséias Pacheco. Prefeito Íris, que todo secretário seu tem o exemplo desse moço. Técnico, sério, não brinca, não ri, é reto, deu a palavra e cumpriu, e foi lá e entregou a emenda que eu apresentei com mais 8 colegas, e aceitou esta nossa emenda, rigorosamente tudo, do jeito que nós apresentamos, proibindo, nessa nossa emenda, que quem deve mais de 500 mil reais em impostos não tenha refis, não tenha parcelamento, que seja executado e pague à prefeitura o que deve, essas empresas milionárias, porque se o prefeito não executar, aí vai caracterizar uma relação sórdida com essas empresas. Convenhamos. Elas têm que ser executadas. Porque você que é pobre, tem um açougue, tem uma padaria, tem um pit dog, você que tem um armazém, se você dever, você vai ter que pagar. E por que essas empresas milionárias não? E banco? Se você dever 30 centavos para um banco, se seu nome fica sujo, você está mortinho. Por que todos os bancos devem impostos à prefeitura? E, coincidentemente, bancos como o Bradesco, o Itaú, doaram mais de milhões em campanhas de Íris Rezende e de Paulo Garcia em 2014, em 2012 e em 2016. Paulo Garcia em 2012, Íris Rezende, governo 2014 e prefeitura 2016. Portanto, o secretário foi lá no meu gabinete 44, como ele prometeu, entregar a mim a emenda pronta e do jeito que a gente queria. Não a gente, a sociedade goianiense queria. Ou seja, protegendo os necessitados que estão em crise econômica, com pequenos negócios falidos ou que estão desempregados,
e não privilegiando os milionários. Vejam como foi rapidamente a conversa do secretário lá no gabinete 44, onde eu recebi prazerosamente com a minha equipe. Aqui são as cópias da emenda. Essas são? Cadê a nossa matéria? Essa com a alteração. Não, a tabela não está comigo, não. Essas são as emendas, a emenda com a sugestão de alteração que o secretário colocou. O que ele colocou aqui, ó? Ele pediu para colocar aqui, ó, todos os contribuintes com débitos da Fazenda Municipal, seja junto à dívida ativa municipal, instância administrativa ou judicial ou em cobrança administrativa. Deixa o déficit não seja superior a 500 mil reais. Porque aí a emenda de vocês, ela altera esse aqui e limita os 500. A emenda que a Tatiana colocou, porque aqui são os débitos fiscais. Aí ela colocou os de multas, taxas, que também podem Tribunal de Contas, porque aí são coisas que o município também pode arrecadar. É arrecado, mas a ação vem do próprio Tribunal de Contas, não é municipal. São débitos com o município, mas não são administrativas do município. Secretário Zé, o senhor tem noção de quanto será possível avaliar o valor de arrecadação que a prefeitura passará aqui com esse parcelamento aqui? Bom, a 100% da arrecadação seria em torno de 3 bilhões, quase 4 bilhões. Quase 4 bilhões. Mas nós estamos estimando que com essas ações nós vamos arrecadar 303 milhões. 303 milhões. Na tabela. Cadê a nossa tabela? Estava aqui igual. Aqui, não foi? A cópia está aqui. É. Ah, tá. Tá aqui. Essa é a nossa. Na última folha, tem a estimativa da. As folhas 1, 2 é o demonstrativo, na última folha tem a estimativa, né, a expectativa de arrecadação, 303 milhões e 162 mil. Isso. A arrecadação total? Expectativas de arrecadação. 236 milhões. Total, a expectativa total é 4 milhões. Total 4 bilhões, 314 milhões. A princípio, então, 303 milhões. Isso. E aqui, o senhor ficou satisfeito? Fiquei. A Câmara colaborou ou não? Colaborou muito. Hã? Aí nós pacificando essa situação. Secretário, muitíssimo obrigado. Qualquer coisa. O senhor não precisava nem vir aqui, era só enviar. Eu fiz questão. Eu agradeço. Palavra cumprida. Palavra cumprida, parabéns, secretário Oséias Pacheco. Entendimento, a sociedade goianiense foi respeitada, uma vitória nossa, de todos, e eu cumprimento cada um dos parlamentares. Ninguém quis atrapalhar, todos compreenderam nossa emenda. Obrigado à vereadora Tatiana Lemos, que em nenhum momento ofereceu obstáculo para este bom acordo e para prevalecer o respeito à sociedade goianiense, aos que têm e aos que não têm, para pagar impostos. De imediato, 7h48 da noite, do gabinete 44, em 15 minutos, fomos para a sala de comissões e iniciamos uma rapidíssima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, presidida pela vereadora Sabrina Garcês, que estava à disposição o tempo inteiro, os demais membros também, e lá aprovamos o refis hoje mesmo, nessas condições, protegendo os que não têm, que devem menos de 500 mil reais, que terão até perdão fiscal, ou parcelamento justo, e os que devem mais de 500 mil reais, esqueçam, não terão refis, não terão parcelamento, terão que pagar. E vamos continuar cobrando para ver se o prefeito vai ou não executá-los, porque eles devem milhões, como eu falei aqui. O primeiro deve 710, segundo 184, 122, 107, 90, 86, 66, milhões. 63, 53, 26, 25, 24, 24, 23 milhões, 21 milhões, 20 milhões, esses os 10. Então são 500 maiores devedores de impostos. Direto à Comissão de Constituição e Justiça e lá, hoje mesmo, em tempo recorde, o refis aprovado. Ou seja, salvamos o refis do prefeito Íris, que na verdade queria sim privilegiar os ricos e as empresas milionárias de Goiânia. Essa é a verdade. Manda pro ar.
projeto de lei número 0056 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que concede anistia de mora e remissão de juros de IPTU, ITU e ISS-QM. Tem uma nova emenda, e aí nós iremos fazer um voto em separado, né, aprovando essa emenda, e não o voto da vereadora Tatiana, que é o que está aqui no projeto, que era a emenda que restabelecia o projeto original. A previsão aqui de arrecadação 303 milhões. De 4 bilhões. Não é 4 bilhões. 314 milhões 864.836 reais e 40 centavos. Todavia, o secretário Oséias Pacheco veio aqui no gabinete 303 milhões. E, na verdade, ele espera uma arrecadação de 303 milhões 262.250 reais e 83 centavos. Não vai faltar dinheiro, então. Podemos cobrar todas as nossas obras. Eu não sei se a presidente Sabrina concorda, mas para os demais membros terem conhecimento e a sociedade goianiense, o vereador Wellington estava presente, eu entendi aqui o seguinte, que a única mudança, presidente, que veio em discordância à nossa emenda foi o artigo 1º aqui, que ele justificou até agora mesmo lá no gabinete, que diz o seguinte: serão beneficiados pelos efeitos da presente lei todos os contribuintes com débitos junto à Fazenda Municipal, seja junto à dívida ativa municipal, em instância administrativa ou judicial, ou em cobrança administrativa, desde que o débito não seja superior a 500 mil reais. Foi o único ponto, porque ele aqui acrescentou a questão administrativa. Foi o único ponto diferente da emenda que a gente entregou lá, não foi, presidente? Perfeito. Pela ordem, com todo respeito ao nosso líder do prefeito Iris, vereador Wellington Peixoto, e por favor, com respeito mesmo, eu não penso assim, eu entendo que o prefeito Iris, no fundo, queria privilegiar os milionários da cidade de Goiânia, tanto que eu apresentei ontem oficialmente, e a cópia está ao dispor de todos, o delegado Eduardo já inclusive viu, a cópia dos maiores devedores de impostos de Goiânia. São as empresas mais ricas de Goiânia, de Goiás, do Brasil, empresas multinacionais que devem de 2 milhões até 700 milhões, perfeito? E, estranhamente, não estou aqui de forma alguma, vereador, pré-julgando o prefeito Iris e nem o ex-prefeito Paulo Garcia, mas, estranhamente, 3 empresas que estão entre as maiores devedoras de impostos, elas fizeram doações de campanha para o prefeito Iris, na ordem de 2 milhões e 100 mil reais, e para o prefeito Paulo Garcia, na ordem de 1 milhão e 30 mil reais. Então, na minha opinião, a intenção da prefeitura é essa. Na minha visão, não sei a visão dos senhores e respeito a de cada um aqui, delegado, Sabrina, Wellington, Tiãozinho, o Vinícius aqui presente, e a sociedade que saiba, na minha opinião, foi uma vitória desta casa. Nós salvamos o Refis. Essa é a minha visão. Nós salvamos o Refis, que na verdade não era essa a intenção do prefeito, na minha visão. Só lembrando, presidente, que o secretário Oséias Pacheco pediu que comunicasse a todos nós aqui da CCJ, e está inclusive registrado nas minhas redes sociais, o que ele falou lá no gabinete, às 11 horas e 5 minutos da manhã, que essa nossa emenda foi fundamental para o entendimento e para a possibilidade de uma arrecadação que a prefeitura tinha certeza que não iria obter. Então ele pediu que comunicasse isso, secretário. Eu gostei muito da sensatez dele, né? A reunião foi muito oportuna ontem, até brinquei para o seu prefeito. Tomara que o Iris aprenda a ter mais Oséias Pacheco no péssimo secretariado que ele tem. Vamos colocar em votação, voto em separado, pela aprovação da emenda substitutiva apresentada ao projeto de lei número 0056, de 20 de fevereiro de 2017. Que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o Refis desta forma justa, correta, honesta. Quero agradecer aqui porque a emenda começou com a minha equipe de gabinete, com o André Pupulim, com a Lourdes, e seguiu com a doutora Gabriela, com a doutora Mariana e com o doutor Rogério. Esses 3
assessores dos vereadores Elias Vaz, doutora Cristina e delegado Eduardo Prado. Começou com a minha equipe e seguiu com os outros 3 e mais 5 outros parlamentares acompanharam. Portanto, foi uma emenda de 9 parlamentares. Começando conosco e tendo o plural apoio de toda a casa. A prefeitura poderá arrecadar mais de 4 bilhões se obtiver sucesso no recebimento com os devedores de impostos. No mínimo, já agora, a arrecadação da prefeitura inicial será de 303 milhões. São 7 horas e 56 minutos da noite. Se preparem para a nossa última apresentação em quadro neste programa A Voz de Goiás, na Câmara, hoje excepcionalmente aqui do setor universitário, do apartamento residencial do meu assessor parlamentar Gabriel Cruvinel, nesse improviso aqui, na varanda aqui, com essa equipe que é o meu sexteto, que nem Jô Soares teve em competência. E daí fizemos o programa e ainda estamos fazendo ao vivo. Nessa condição, tudo por causa da Câmara, que hoje não tinha Wi-Fi, não tinha internet, pifou tudo, vergonhosamente. Repito, a Câmara que tem uma receita de 9 milhões e 200 mil reais por mês, com 35 parlamentares. Comigo não, me inclua fora dessa, porque comigo ela não gasta nada. Eu devolvo meu salário na íntegra e destino a instituições, como provo todo mês documentalmente e fiscalizado como sou pelo Ministério Público Federal. E também não custo nem o café da Câmara, nem a água. Eu mesmo pago no meu bolso. Portanto, me inclua fora dessa despesa que a Câmara tem com vereadores. Não uso carro, gasolina, celular, nem telefone do gabinete eu uso. Graças a Deus. Sou voluntário prazerosamente. Não preciso do dinheiro público para viver. Vivo muito bem com os patrocínios das minhas redes sociais, patrocínios nacionais, graças a Deus, com as minhas palestras, com o que eu recebo do YouTube, em função de ser campeão de vídeos e de visualizações. E com os meus 2 lotes, ao lado do meu irmão José Luiz da Atena, que são alugados. Então, é gravíssimo o que vamos ver em 1 minuto, em 2 minutos, porque vou ler comentários ao vivo aqui no facebook.com/Cajuru Goiás, sobre tudo o que mostramos até agora neste programa de hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2017. É gravíssimo o que vocês vão ver. Aconteceu na CPI, 9 anos das contas públicas de Iris Rezende e Paulo Garcia. Um baixo nível, hein? Baixo nível total. Um depoente desmentiu, desmascarou, detonou o principal secretário de Iris Rezende e disse que tinha tudo com ele, menos relação sexual. Não foi isso? Ou eu estou inventando? Vocês vão ouvir, vão ver, aliás, né? É vídeo. Eu fiquei pasmo. E o promotor Fernando Krebs, irretocável promotor público, participou dessa reunião e falou de um escândalo de 20 milhões sobre IPTU adicional. Também é um caso grave que vamos apresentar amanhã na íntegra, tudo que o promotor Fernando Krebs trouxe para mim como relator da CPI, para os demais membros, como material farto de investigação e de comprovação, de documentação, de investigação gravíssima. O promotor apresentou tudo para nós, falou lá com todos os membros da CPI, nos questionamentos que eu fiz a ele como convidado da CPI. O convocado, que foi o publicitário, depoente, esse chutou o balde. Vamos ler aqui. Cida Aires, Cajuru, muito bom o programa, boa noite. Agnel Mesquita Júnior, também no boa noite. Tiago Mendes, tenho a esperança que a Câmara jamais volte a ser como antes de Jorge Cajuru. Outros também, e outras também, por favor. Donizete Salatiel, um abraço. Stefane Branco, podem ter certeza, o poder oculto está louco para acabar
com o resto da nossa internet. Há 2 meses a internet está sofrendo de uma lentidão muito suspeita, Cajuru. A Caruene é Luciano. É isso aí, Cajuru. Tiago Viana. Cajuru, para de colocar o Silvio Santos na abertura do seu programa. Ah, eu vou colocar você. Com todo respeito, eu tenho o Silvio Santos para colocar na abertura do meu programa. Eu te adoro, querido, mas o Silvio Santos é o Silvio Santos. E aqui ele está chamando o Silvio Santos de ladrão? Ladrão de quê? O Silvio Santos roubou o quê? Se existe um homem sério nesse país, chama-se Silvio Santos, amigo. Quando aconteceu o problema do banco dele, ele mandou demitir todo mundo e vender o banco. Porque ele foi roubado pelo melhor amigo dele no banco. Por favor, eu conheço o Silvio Santos. Eu trabalhei 16 anos com o Silvio Santos. E pergunte a quem quiser no Brasil se o Silvio Santos é ladrão. É a sua opinião, eu respeito. Mas, por favor, você exagerou, pisou na bola aí. Posso até perder o seu voto, mas eu não perco a minha dignidade de falar o que eu penso. Fabrício Dionísio. Cajuru, parabéns pelo que você fez por todos nós goianos como empregado público. Um abraço. Realmente estou percebendo que a internet minha também está muito ruim. Olha aí, a da Câmara então, tivemos que sair correndo. Nós saímos correndo. E nesse trânsito chegamos aqui no apartamento residencial no setor universitário do Gabriel Cruvinel, nosso assessor parlamentar, que aliás tem uma boa internet aqui na casa dele, não tem? Mas não chega a mãe dele, hein, Laerte Vasques? Não chega a Lourdinha, hein, Vitor? Ei, Cajuru, que dá azar. O Laerte perguntou se a mãe dele é bonita? Não, ela é um avião. Ainda bem que a Aline a conhece, e a Aline não dá bola, porque a Aline sabe que eu brinco, até porque eu a amo, e eu nem olhos para outra mulher tenho. Até porque um homem feio como eu, quando consigo uma mulher bonita, amigo, e lá se vão 9 anos com ela. Lidiane Matos. Ah, preocupada com o Gabriel, meu filho Gabriel. Ô Lidiane, eu não quero pegar você não, quero pegar a mãe dele. O Tiago Mendes. Heberson Cruz, força sempre, Cajuru. Diego Lundgren, manda um salve para mim, Cajuru. Salve, Diego Lundgren. Rai Ribeiro Vicente, parabéns, Cajuru, vai em cima desses pilantras. O Tiago Mendes, vá pro raio que o parta, Tiago Mendes. O Renato Santos, eu sou assim mesmo, meu amigo. Eu não faço média com ninguém. Tô nem aí se perder voto. Renato Santos, Cajuru, você tinha que ser o nosso presidente. Você é o cara. Nunca. Nivaldo Dias, Cajuru, fazendo escola em Goiás. Eduardo Souza, parabéns, Cajuru. Depois, por fineza, mais comentários aqui. Victor, em função, às 8h03 da noite, de imediato, se preparem. CPI, 9 anos, contas públicas, Iris Rezende, Paulo Garcia. O nível foi lá pro chão, não foi? Foi subterrâneo. O baixo nível dos depoimentos do publicitário que queria receber um contrato superior a R$700 mil no dia da posse do secretário de Planejamento de Iris, Agenor Mariano, que foi acompanhado do ex-secretário da mesma pasta, Planejamento e Habitação, o Sebastião Juruna, da gestão de Paulo Garcia. Este publicitário foi junto com o Sebastião Juruna para receber esse contrato, que ele vai explicar. Aí o Agenor Mariano falou que era ilegal. Segundo ele, é mentira. Enfim, é um festival de mentira, falso testemunho um atrás do outro. Daí eu entrei com uma ação no Ministério Público para investigar quem mentiu mais. Porque se o Eduardo Cunha foi para a cadeia porque mentiu em CPI, dos 3 aí, alguém tem que ir para a cadeia. E vocês decidem, por fineza, quem mais mentiu. Se foi o Agenor Mariano, se foi o Sebastião Juruna, ou se foi esse publicitário, o Ademir de Lima, que chutou o balde e falou de tudo. Falou até de questão sexual. Manda pro ar aí. Que o senhor lá esteve para receber um contrato superior a R$700 mil, que a Agenor disse ter negado, porque era ilegal, e Juruna, por sua vez, disse que tinha como mostrar que não era ilegal. Vereador Jorge Cajuru,
Senhor Ademir, só um pouquinho perto do microfone, um pouco mais próximo, que é gravado. Obrigado. Jorge Cajuru, a política brasileira está se desmoralizando por alguns fatos que ocorrem por culpa dos próprios políticos. Então, veja bem, realmente eu estive na prefeitura, porque havia combinado com o atual secretário, Agenor Mariano, no meio da semana anterior à posse dele. Antes que se registre em ata, é mais uma mentira, como ele já mentiu aqui, e daí eu ter entrado com uma ação do Ministério Público Estadual por falso testemunho, porque neste país Eduardo Cunha foi preso por ter mentido em uma CPI, o senhor como cidadão deve ter conhecimento, porque ele disse categoricamente aqui que ele só conhecia o senhor como publicitário e marqueteiro e que ele nunca sequer conversou com o senhor. É mais uma mentira do atual secretário que eu quero que se registre em ata. Não, aliás, ele é a média do brasileiro. Ele só virou vice-prefeito de Goiânia por uma ação minha na revistaria T63 durante 11 vezes com o prefeito Paulo Garcia. É um dos maiores mentirosos que Goiás tem, chama Agenor Mariano. Certo? Eu nem sei aonde que o prefeito Iris teve com a cabeça de chamar aquele menino para lá. Até a venda da empresa dele, uma gráfica, que ele me ofereceu para vender, lá na barbearia do Rui Mar, queria que eu comprasse. Eu falei, rapaz, gráfica está em extinção. Só tem uma pessoa, um grupo capaz de comprar sua gráfica. A sua igreja. E ele vendeu para ela. Vai lá e ver onde está a gráfica. Que se registre em ata, presidente, é mais uma grave mentira, porque ele declarou aqui nesta casa que ele nunca manteve nenhum tipo de negócio com o senhor. Portanto, ele ofereceu a gráfica dele ao senhor? Ofereceu a gráfica para mim. Certo? O senhor tem provas? Não, eu estava no salão do Rui Mar lá, não conversando. Na Praça Tamandaré? Na Praça Tamandaré. Que seja registrado em ata. Certo? Eu te cito 10 pessoas que conviveu com a gente na revistaria da T63 quando foi feita as articulações pelo serviço. Ele falou aqui que não me conhecia. Ele falou que nunca teve negócio. Ele nunca teve. Realmente, outra mentira dele, aliás, foi bom falar isso. Eu mandei para ele por volta, para ele não, em função do sócio dele, que é o Casquinha, uma das maiores autoridades que eu conheço em gráfica, em Goiás, e virou sócio dele porque ele não entendia nada do ramo gráfico e entrou nele, eu mandei para ele diversos serviços. Diversos. Inclusive, vou te dizer mais, ele fez os convites da festa de 15 anos da minha filha. Você vê que a minha relação com esse cidadão era a melhor possível. Eu jamais acreditaria, certo? Tanto é que o proprietário do software que fez esse serviço, quando ficou preocupado de não receber, eu falei, fique tranquilo, porque o Agenor é meu amigo e ele não vai me sacanear. Amigo? Eu achava, né? Eu entendi que era. Então, e esse cidadão fez isso. Aí, na hora que ele chega aqui e diz que não me conhecia, que não tinha relação nenhuma comigo, só sexual que não. Por que ele fez isso? Isso aí não. Só o quê? Só essa. Só sexual que não, ué. Só sexual que não? Claro, que essa não. Só sexual que não. O resto, nós sempre mantivemos as melhores das relações. Ele vereador, depois ele vice-prefeito. O cara falar isso é porque chega e beira a canalice. Nossa Senhora. Que nível? Canalice, verme. Ele chamou o Agenor Mariano de verme, canalice. Falou que só não teve relação sexual com ele. Falou que o Agenor Mariano, secretário de planejamento do prefeito Iris, ofereceu uma gráfica para ele e que acabou vendendo a gráfica para a própria igreja do Agenor Mariano. Meu Deus do céu. Agenor, se você for minimamente sério, você tem que processar esse cidadão e exigir que ele prove tudo o que ele falou. Minimamente sério, se o senhor for. Ou então que o senhor vá, de novo, compareça na CPI e diga à sociedade goianiense a verdade. Aliás, ficou aqui uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem aqui no facebook.com/Cajuru Goiás. Quem mentiu mais até agora na CPI? Foi o Agenor Mariano? Foi o Sebastião Juruna? Ou foi este publicitário, Ademir de Lima, que disse que vai processar a prefeitura que até agora não pagou o contrato com a empresa dele superior a R$700 mil. Quem mentiu mais? E amanhã, exclusivo,
Escândalo de 20 milhões na CPI de Iris e Paulo, na gestão de Paulo Garcia. Tudo provado em investigação feita pelo promotor Fernando Krebs, e ele próprio foi à CPI para falar deste escândalo, repito, de IPTU adicional. 20 milhões o escândalo. Comentários aqui ao vivo, no final de nosso programa, A Voz de Goiás, na Câmara. Alessandro Barbosa, Cajuru, você tem meu apoio incondicional. Anderson Pereira, boa noite, Cajuru, sempre dando as notícias em primeira mão. Cláudio Moraes, Cajuru, Iris vai demitir o pessoal das finanças por sua culpa. Ele vai ter que demitir todo mundo, então. Ele nunca vai descobrir quem deu o documento para o Cajuru. O Luiz Gomes, parece que estão acendendo e apagando as luzes dos prédios, Cajuru. Onde? No fundo. Aqui no fundo? Estão me vendo aqui? Seria isso? Hein, Gabriel? Mas tem prédio aqui? Claro, um monte. Hã? Lá no setor sul. Na cidade? Ah, então, por favor, quem estiver vendo ao vivo o programa A Voz de Goiás, quem estiver vendo o Cajuru ao vivo, o seu empregado público, por favor, setor universitário, eu estou aqui, ó, acendo as luzes, piscam aí, para mostrar a audiência, não é isso? Audiência ao vivo. Vamos, olha lá, vamos piscar. Quem estiver vendo o Cajuru na internet, mundial ao vivo, agora são 8h11 da noite. Vai piscando aí, quem estiver vendo ao vivo. Aqui ao fundo do setor universitário, estamos aqui no residencial, onde vive o meu assessor parlamentar, Gabriel Cruvinel, próximo de onde mesmo aqui? Celg, Cantinho o quê? Cantinho Frio. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O que mais? CIMEI Crianças Desaparecidas. O que mais? Praça Universitária. Portanto, o prédio é esse aqui, onde estamos, na varanda, ao vivo hoje em condições excepcionais, pela falha de internet em toda a Câmara e durante toda a tarde. Ainda que mais? Nivaldo Dias, Cajuru, olha, é verdade. Um assalto aos cofres públicos, o que você denunciou, Cajuru. Charles Bento, pior de tudo, Cajuru, é o prefeito esconder do povo que votou nele. Deusira Maciel, alguém sabe que empresa é essa, DTS? É verdade, alguém sabe? É, boa. Olha aqui, ela é simplesmente a 1, 2, 3, 4, ela é a 5ª maior devedora de impostos em Goiânia. O nome dela é DTS, Tecnologia e Serviços Limitada. Ela deve R$90.030.180. Eu não conheço essa empresa. Tentei hoje. Aqui tem aeroporto que deve, Bradesco, Itaú, Banco ABN, Banco do Brasil, Banco Safra, Vivo, Oi, Itaú Leasing, Brasil Telecom. Meu Deus do céu. Enfim, o povo merece esse governo, Cajuru. Quem coloca corrupto no poder é o voto. O Onedi Simões. Júnior Silveira. Olha para trás, Cajuru. É gente piscando de prédios. Olha lá, tá vendo? É gente vendo o Cajuru ao vivo na internet, 8h14 da noite. E piscando lá no fundo. Muito obrigado pela audiência. Continue piscando aí, nos prédios aí, por fineza. Ai. Internet é algo fenomenal. Sérgio Santos, é uma vergonha o Brasil todo, Cajuru. Rosiron Neres de Lacerda. Cajuru, estes documentos são de domínio público? Uai, documento oficial da Secretaria de Finanças. Como que não é público? Evidente que é. Não pode ter sigilo. Todo mundo no Brasil informa os maiores pagadores de impostos, os maiores devedores. O João Dória em São Paulo informou. Por que aqui em Goiânia não? O Iris não queria, todo mundo sabe o motivo. Adilson José Ferreira, sou de Balneário Camboriú, Cajuru. Você faz muita falta em nosso estado aqui em Santa Catarina. Um beijo para vocês, eu sempre passo um Réveillon aí com a família da Atena. Meu irmão da Atena, meu pai. O José Ismar, um abraço.
o Weverton Charles. E agora, como a dona Iris vai sair candidata, Cajuru? Sem dinheiro? Ela arruma. Charles Bento, prefeito vagabundo igual Marconi. Opinião dele, não é minha. Fernanda Ramos, muito obrigado, Cajuru. Que Deus te proteja cada dia mais. Saúde. Defenda os nossos interesses. Cláudio Moraes, por que os bancos, ora, bola, no mínimo doam din-din para a campanha, depois querem retribuição, Cajuru? É verdade, é o toma lá da cá. O Bradesco me mandou um boleto, Cajuru, de 3 centavos. E provo, Cajuru. Tem que executar mesmo o Bradesco. O Bradesco deve milhões e milhões. Somando tudo aqui, quanto deu o Bradesco, Gabriel? O que ele deve de impostos? Mais de 30 milhões? O Bradesco deve uma fortuna, dezenas de milhões de impostos para a prefeitura. E aí executou aqui a dona Deusira Maciel, que está informando aqui que ela aprova. Manda a prova para mim, por favor. 3 centavos, hein? Agora, imposto, ela pode ficar. Ela que eu falo, o Bradesco. Vou te falar. Bando de cachorro, Devan Santos. Valeu, Cajuru. Agnel Júnior. Cajuru, meu IPTU veio muito caro aqui no Jardim Novo Mundo. Paguei R$ 684 à vista, Cajuru. Que é isso? E eu pensei, Cajuru, que estava devendo muito, viu? Elaine Faleiro. Ademir Conceição, verdade, Cajuru, somos assalariados, não podemos pagar impostos. Foi o que eu fiz, defendê-los, na emenda que apresentei com mais 8 colegas. Reginaldo Rodrigues de Moraes, eu te amo, Cajuru. Esses facínoras estão contando o dia para você sair e eles voltarem a fazer festa. Quem vai fazer festa sou eu, parece que a mãe do Gabriel chegou. Hein? A dona Lourdinha chegou. Tomara, tomara. Vamos continuar ao vivo um pouquinho. A Silvana Calisto. Caju, você é fera. Ela? É? Vocês dois vão conhecer a mãe do Gabriel, hein? Vixe, agora que não sei o Instituto Diabéticos, hein, Cajuru? O Íris está mordido com você, Cajuru. Se ele não quiser, de qualquer forma, o Instituto vai sair. Vai demorar mais, mas vai sair sem ele ou com ele. Aí ele vai ficar mal com a sociedade goianiense. Ele vai provar que ele não tem palavra. Vai provar que ele é um moleque sem palavra. E eu tenho certeza que ele não é moleque, o Íris. O Íris vai cumprir o Instituto Diabético. E ele vai respeitar a minha posição. E ele sabe que toda vez que ele estiver certo, eu vou estar do lado dele. Tanto que o secretário de Finanças falou agora mesmo aqui, nós mostramos, que nós colaboramos e muito para aprovar o refis. Ele reconheceu o secretário. Portanto, eu não fui, de forma alguma, oposicionista e irresponsável com o prefeito Íris. Tudo que ele fizer certo, ele vai ter o meu apoio. Eu não sou oposição radical, não. Sou opositor independente e responsável. Só isso, eu não sou aliado do Íris. E jamais serei, claro. Nem dele, muito menos do Marconi. Esse, então, pelo amor de Deus. A chance que eu tenho de me relacionar com o Marconi é a mesma que tem Deus de se relacionar com o diabo. De virar amigo pessoal do diabo. Deus e diabo juntos. Cajuru, você é fera. Marta Abdala. Camilo Goianira. Cajuru, me esclareça. Anistia a todos as dívidas ou só juros e multas? Juros e multas. Se isso acontece em Goiânia, imagina em todo o país, hein, Cajuru? E em todo o estado de Goiás, onde o Marconi deu um perdão fiscal para a JBS Friboi de 1 bilhão. 1 bilhão. Você acha que foi de graça? Janaíce Rodrigo. Cajuru, você é terrível. Jefferson Silva. Ótimo cenário de fundo aí na sua noite, Cajuru. 8h19 da noite, olha o fundo aí. Fundo aqui do setor universitário. Quantas vezes eu aqui vinha a pé trabalhar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no campo do Vila Nova, na época das feras do Cajuru, na Rádio Difusora de Goiânia, em 1979. Cajuru, boa noite, Erli Gonçalves. O mais impressionante é que a maioria desses impostos devidos, nós consumidores já pagamos.
Ricardo Lima, Cajuru, você deu um show com esse furo de reportagem. Enfim, os comentários. E para fecharmos o programa, 2 momentos na Câmara. Tem mais comentário aí? Mais 10 só. Os últimos 10 comentários ao vivo, perfeito? Os últimos 10. O horário agora, por fineza, eu estou 8h20, 8 horas e 20 minutos da noite, e a dona Lourdinha não sobe. Chegou? Chegou a mãe do Gabriel? Lourdinha, desculpe, estamos ao vivo aqui na casa de seu filho. Não tem problema não? Hein? Eles queriam te conhecer porque eu falei que você é linda. Eles trabalham comigo, mas eu disse a eles que se eles olharem para você, eles estão demitidos. Estão demitidos. Quem que é a sua filha? Quem é a sua filha? É essa que o Gabriel sempre fala? É a mais nova? É a mais nova? Bonita demais também? Pelo amor de Deus, que família bonita. Só o Gabriel que é feio na família. Ele deve parecer com o pai, né? Deve ser. Brincadeira à parte. Vamos então ao chutando o balde para encerrar o programa, até porque chegou aqui a família do Gabriel. Vamos embora, né, gente? Pega mal, não pega não? Hein? Agora gostaram? É bonita ou não a mãe dele? Fala a verdade. É, Laerte? Nota de 1 a 10. 10? 10? Com louvor? Vitor, nota de 1 a 10. A mãe de Gabriel. 10? Também? ele está vermelhinho lá. Ele está morrendo de vergonha. Por trás ele falava toda hora, hein? Ela é linda, né? Diz que ela é bonita demais, hein? Eu vou registrar os últimos 10 comentários. Primeiro, os 2 momentos para chutar o balde na sessão da Câmara. Manda para o ar ao vivo, na edição especial hoje, na residência do nosso assessor parlamentar, o competente Gabriel Cruvinel. Tão competente que a internet dele é maravilhosa, hein? Não falha um segundo, hein? É melhor do que na Câmara, não? A da Câmara, com todo o respeito, é um lixo. Aliás, o que tem de lixo na Câmara, hein, amigo? Eu digo em termos de estrutura, hein? Pelo amor de Deus. Manda pro ar. Aproveitando o embasamento de cada palavra do vereador Alisson Lima, eu vou lhe informar, talvez o senhor saiba, o problema é que o senhor é mais equilibrado do que eu, né? E o senhor não gosta de processo, eu amo processo. Até porque eu estou armado até os dentes com o documento. Eu vou dar o nome dos deputados que o senhor não deu, em relação ao que o senhor acabou de apresentar. Vossa Senhoria e toda a sociedade goianiense saibam que os deputados são Luiz Bittencourt e Daniel Vilela, que estão bilionários com esse segmento. Qual segmento, vereador? Eu não entendi, Vossa Excelência. Qual segmento que... O senhor não prestou atenção no que o vereador Alisson falou? Presidente. Imobiliário, loteamento. Tem mais gente. O senhor quer que eu fale mais um? José Nelto. Se o senhor quiser, eu continuo. Presidente André Azeredo, respeitosamente entendam o meu ponto de vista. Eu gostaria de solicitar desta casa que hoje tenha sido o último dia dessa nossa reunião de 5 minutos no início da sessão e que daqui para frente fizéssemos ao final ou antecipássemos o encerramento. Por quê? Não adianta chegar aqui 5h30 da manhã como eu chego. Eu não subo na tribuna para conversar fiado. O assunto que a doutora Cristina e eu temos hoje é o assunto mais sério da história dessa Câmara nesse ano. Então, a gente fala que vai fazer uma reunião de 5 minutos e desrespeita as pessoas que estão aqui presentes, ficamos 20, 25 minutos. Então, eu queria pedir que isso não acontecesse mais e que a gente ficasse aqui em plenário e, no final, fizéssemos as nossas reuniões de interesses oportunos. Desculpe. É porque realmente é um desrespeito. Gente na galeria, auditores fiscais na sessão, começa a sessão, e aí o presidente pede uma reunião na sala dele por 5 minutos. A reunião demorou 25 minutos. Horas. Isso é um desrespeito à sociedade goianiense. Falei mesmo. Para fecharmos definitivamente esta edição especial hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2017, do programa Voz de Goiás, hoje não na Câmara, hoje no apartamento residencial do nosso assessor parlamentar Gabriel Cruvinel, aqui no setor universitário, porque a internet da Câmara não funcionou a tarde toda. Amanhã temos que preparar um stand-by, não? Concorda comigo? Por fineza, a gente mostrou ao vivo no começo do programa
as imagens ao vivo aéreas, você tem como recuperá-las ou não? Tem, por fineza, Laerte Vasques, para que você veja como está a Marginal Botafogo em Goiânia, com a prefeitura interditando uma via, só uma via funcionando, daqui a pouco. Só para a gente encerrar o programa com essas imagens daqui a pouco. Agora, só registrando aqui os últimos 10 comentários. Alacides Britos, corretor de imóvel. Cajuru, afinal de contas, qual será o resultado da CPI que você é o relator? Amigo, eu vou pedir prisão de gente pra caramba. Agora, eu não sou justiça. A justiça que vai decidir. Que eu vou pedir cadeia pra gente, eu vou. Nas gestões, Paulo Garcia e Iris Garcia. Desculpa, Paulo Garcia e Iris Rezende. Na de Paulo Garcia, então, pelo amor de Deus. Cajuru, na minha opinião, mentiram todos. O Sebastião Juruna, o Agenor Mariano e o publicitário Ademir de Lima. Ué, então é só mentira, então? Os três mentiram? A opinião aqui do Aquinel Mesquita Júnior. O Aldair Ribeiro. Fica imaginando, Cajuru, como seria essa CPI sem você, Cajuru, presente. Teria que chamar todas as pizzarias de Goiânia. Rondon Olímpio. Um abraço, boa noite para você também, querido. Jefferson Silva. Não é quem mentiu mais, Cajuru. É quem fede mais. Cada comentário, né? Ai, ai, ai. Cajuru, eu acho que o Agenor Mariano tem mais culpa. Opinião do Alisson Roberto. Aqui no facebook.com/Cajuru Goiás, esses comentários para ninguém achar que eu estou inventando o comentário aqui. Basta você entrar que você vai ler esses comentários que eu estou lendo ao vivo. A Ione Navegantes Cardoso. Ela é de Caxias do Sul, vendo o programa. Beijo grande, linda. E na linda Caxias. Só a ditadura para dar um jeito nesses políticos, Cajuru. Ah, aqui, ó. O Adriano Lourenço mandou o site da empresa que é a 5ª maior devedora de impostos em Goiânia, a DTS Tecnologia e Serviços Limitada. Aqui, Laerte. Aqui, Vitor, vem cá me ajudar. O site da empresa DTS, aqui, ó. É Desconsultoria, aqui, ó. Tá vendo? Desconsultoria, eu falo o endereço ou não? Eu dou o endereço da internet ou não é legal para mim? Não sei. O que você acha, Laerte? Eu já falei o nome da empresa, porque o nome da empresa não tem como não falar. Ela está entre as 5 maiores devedoras de impostos em Goiânia. Agora, dar o endereço eletrônico dela aí, acho que já é... Hã? Hã? É melhor não? Melhor não. O seu pai daria, bobo. Pipoqueiro. Pipoqueiro. Cajuru, você tem que ser senador. Não, amigo, por favor. Manuel José. Não fala disso agora, pelo amor de Deus. Isso é só em agosto de 2018. E só a sociedade goiana que vai decidir. Cajuru, e o aspirador de pó do Aécio Neves? Ele é um lixo, hein, Cajuru? Manuel José. Cajuru, você apoia o Bolsonaro? Amigo, eu não apoio ninguém, amigo. Tem que apoiar apenas a sociedade goiana, a quem devo satisfação. Só ela. No ano que vem, a gente decide. Cajuru, a DTS é uma produtora de vídeo. Como pode uma produtora de vídeo ser a 5ª maior devedora de impostos em Goiânia? E olha aqui o que ela deve. 90.030.180 reais. Uma produtora de vídeo. Hã? Devendo imposto para Goiânia. É mole ou não? O Mauro Alves. Cajuru, eu confio em você. Ponha esses ricos para pagar os impostos, que o pobre não tem nem barraco, Cajuru, para viver. Tiago Jordão. Eles deixam de pagar impostos, Cajuru, para fazer essas doações milionárias para políticos. Aí depois aumenta o ano de trabalho dos trabalhadores, que são os únicos que pagam impostos. Está errado? O Adão Cardoso dos Santos. Cajuru, o Marconi Pirillo está na lista de devedores de impostos da prefeitura? Entre os 500 não apareceu o nome dele. Apareceu? Apareceu, Gabriel Curvinel? Porque só você teve acesso a todos os nomes. Hã? Não, né? De nenhum vereador, não? Também não? Também não. O Rondon, Goianira, abraço, Goianira. Alzira, governador não, querida, por favor. Rodrigo Mancini, é isso aí. Aqui todo mundo falando que realmente a DTS é empresa de vídeos. A 5ª maior devedora de impostos. Tiago Jordão,
Cajuru, eu estou na Itália. Itália, parla italiano? Bisogno saber? Sabe o que significa bisogno saber? Em italiano? Não? Não sabe? E parla italiano, o que significa? Também não? Não? Vai falar português então, vai. Na Itália, um abração, querido, aí na Itália. Obrigado pela audiência internacional. Meire Ivone Nunes. Mete o pau nesse povo sem vergonha, Cajuru. Rony Peterson. Só você, Cajuru, para colocar ordem na casa. Não, tem muita gente boa na Câmara. Para com isso. Não existe um só. Lá é plural. Um abraço aqui de Londres, olha aí, Londres agora. Maurício Antônio, nos vendo em Londres, na Inglaterra. Melhor transporte público que eu já vi no mundo. Aloysio Lemos, Cajuru, infelizmente não só Goiânia, mas o Brasil inteiro está nessa situação, por conta da roubalheira dos cofres públicos. Para fechar, bom demais, Cajuru, 44, calma, não fala número. Cajuru, só tem ladrão, hein, Cajuru? Parabéns para você. O Éder Dione Souza. Enfim, ela disse que não tem R$500 para pagar o aluguel dela. Como é que ela vai pagar imposto? Uma Janaíce aqui. Hã? É duro, amigo. Indiara, Goiás, um abraço. E o último comentário. Sérgio Lemes de Rezende. Cajuru, não para o programa não. Tenho que parar, querido. 8h31 da noite, hein? Fizemos um programa longo e ocupando o apartamento residencial do nosso competentíssimo assessor parlamentar, Gabriel Cruvinel. Lourdinha, querida, cadê a Lourdinha? Está na cozinha? Lourdinha, ao vivo aqui, olhando para você. Seu filho tem todos os talentos, todos os méritos, além de ser muito ético e muito íntegro. Eu tenho muita admiração e respeito por ele. Mas queria lhe fazer uma observação ao vivo. Ele tem um problema sério. Sabe qual é que é o seu filho? Tem problema de trânsito. Ele não acerta endereço, Lourdinha, de lugar nenhum, até da casa dele. Para você ter uma ideia, a gente saiu da Câmara e ele veio aqui para a casa dele. Aqui ele mora aqui, perfeito? E os dois, esses dois débeis aqui, Laerte e Vitor, os dois saíram 10 minutos depois da gente. Chegaram 15 antes. Como é que pode? Ele erra o endereço da minha casa, Lourdinha. Por quê? Ah, mãe é mãe, porque ninguém consegue ser perfeito na totalidade. Olha lá, mãe é mãe, gente, hein? Eu vou te contar. Com essas imagens lindas, hein? Que mãe, hein? E com essas imagens aéreas tristes, a gente fecha o programa. Olha aí, Marginal Botafogo, ao vivo, imagens aéreas feitas no início do programa. Estamos reproduzindo, mostrando novamente essas imagens que no começo do programa entraram ao vivo, imagens aéreas, drone, com o ótimo Dudu Aritana, só em um sentido, interditada a Marginal Botafogo, e aí o caos do trânsito na cidade de Goiânia, além de outras vias, setores, avenidas, o trânsito da cidade de Goiânia, que precisa do que mais é óbvio em qualquer metrópole, em qualquer cidade acima de 1 milhão de habitantes. Com essas imagens, aqui se conclui mais uma edição diária do programa Voz de Goiás na Câmara. Hoje, excepcionalmente não no Gabinete 44 da Câmara, por causa da ridícula internet daquela casa, que só recebe da Prefeitura 9.200.000 reais por mês. Só isso que ela recebe. Aí nem internet ela consegue oferecer aos 35 gabinetes. E olha que a minha internet é minha, eu que pago. Eu pago a Vivo e toda sexta-feira provo a vocês, mostro o documento. Eu pago do meu bolso. Até café e água eu pago. Graças a Deus. Voluntário, prazerosamente. Só que nem a minha internet, porque se prejudicou a da Câmara, prejudicou a minha também. Falhou tudo. A vereadora doutora Cristina saiu em pânico porque ela não tinha internet no gabinete dela. Enfim, ninguém conseguiu trabalhar hoje na Câmara, mas obrigadíssimo ao Gabriel Cruvinel, que nos ofereceu essa belíssima internet aqui na sua residência, que não teve nenhuma falha. Por que você não consegue uma internet dessa, moço? Você, quando veio trabalhar comigo, prometeu isso, você e o Vitor. Vocês dois não têm palavra, não? Vou começar a chamá-los de Íris Rezende. Hã? Vocês são filhos do Íris? Que prometeu o Instituto Diabético? Cadê a internet de vocês? Gente, um ótimo final de noite de quinta-feira.
Um belíssimo e vitorioso dia de sexta-feira. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, começamos o trabalho na Câmara e às 5 da manhã nas ruas de Goiânia e até às 8h30 da noite ao seu dispor no Gabinete 44, dia normal. E lembrando que a Câmara vai entrar de férias no dia 17 agora de julho, por 15 dias, comunicando à sociedade goianiense e toda a sociedade goiana que o Gabinete 44 não vai entrar de férias. Haverá um revezamento entre a nossa equipe, o nosso sexteto, a nossa assessoria, e eu vou estar todos os dias, de segunda a sexta, o dia todo na Câmara, ao seu dispor nas férias, porque foi este o meu compromisso de não tirar 45 dias de férias. Até porque nenhum trabalhador tira 45 dias de férias. Tira. Na Câmara, tira. Eu vou trabalhar normalmente com o maior prazer e com prazer mesmo. E, durante os domingos, os nossos plantões de emergência, normalmente nos bairros e nas periferias da cidade de Goiânia. Amanhã, às 7 da noite, tem o programa Voz de Goiás na Câmara, imperdível amanhã a CPI, com o com o promotor, que é também um procurador, o irretocável Fernando Krebs, do Ministério Público Estadual. Um homem probo, que tem paixão, é um homem tantalizado pelo desejo da justiça, investigador de primeira, e ele vai apresentar amanhã um escândalo na Prefeitura de Goiânia do IPTU adicional, 20 milhões. Amanhã exclusivo às 7 da noite. E durante o dia, amanhã, sendo necessário, em edição extraordinária, estaremos mostrando as informações e os bastidores limpos e sujos das políticas municipal, estadual e federal e as nossas ações na Câmara diariamente. E amanhã é dia de prestação de contas com relação às instituições. Até agora, quantas, Gabriel Cruvinel? 14 ou 15? 16 já? Em 65 dias, 15 ou 16 instituições sérias, carentes e que estão abandonadas pela Prefeitura de Goiânia e que não recebem verbas há 6 meses. Só essas que têm direito a receber as nossas economias salariais, 100% do meu salário, e de mais 2 assessores, a Fabíola da Atena, nora do meu pai e irmão José Luiz da Atena, e o Rodrigo Camargo. Nossas economias são destinadas a instituições que estão nesta situação crítica, caótica. Algumas que estavam para fechar, documentalmente, com depósito em banco, com comprovação e com fiscalização do Ministério Público Federal. Amanhã, portanto, é dia de prestação de contas, como toda sexta-feira acontece. E como a gente encerra o programa, Laerte Vasques, de que forma? Você esqueceu? É um débil. Hein, Vitor? Como encerra o programa, Vitor? Já mostrei, depois. A última... Mas não é possível, gente. Aí, Lourdinha, eu trabalho com esse pessoal. Hã? Eles ficaram nervosos? Não, eles ficaram encantados com a sua beleza. Mas são respeitosos, fique tranquila. Quem trabalha com Cajuru é respeitoso, não é isso? Hein? São chavequeiros da Maria Clara. São casados, sabia? 2 casados e mexem com a minha estagiária Maria Clara todo dia. É verdade. Mexe com respeito, né? Mãe é sempre mãe, é impressionante. E o Cajuru querendo sacanear o casamento dos 2. Amanhã tem um almoço? Hein? As estagiárias vão? Tudo indica que sim. Agradecidíssimo!